A teologia de John Wesley em diálogo com outras tradições. Um artigo da revista Life, há alguns anos, terminou com a seguinte declaração: o metodismo tem muita organização e pouca teologia. Se este é um julgamento justo do metodismo contemporâneo, significa que ele se afastou de sua tradição mais antiga, pois o metodismo representou em suas origens um renascimento da teologia, bem como um renascimento da vida cristã, e o primeiro era inseparável do último. O metodismo contemporâneo está mostrando sinais de exame teológico renovado e de uma preocupação em reexaminar sua tradição teológica original, especialmente em vista das novas relações com outras tradições trazidas pelo rápido surgimento do movimento ecumênico. Como disse uma comunicação recente do Conselho de Missões da Igreja Metodista Americana, o fracasso do metodismo em dar testemunho, teológica e espiritualmente, ao movimento ecumênico de maneira adequada, é uma questão de crescente preocupação para os metodistas de ambos os lados do Atlântico. O compromisso ecumênico representado pela participação no Conselho Mundial de Igrejas, no Conselho Missionário Internacional e nos corpos ecumênicos regionais e locais, levou o metodismo ao diálogo com outras tradições com as quais ele encontrou uma unidade real em Cristo, mas das quais ainda é dividido em questões de fé e ordem. Cada vez mais está sendo reconhecido que o metodismo tem o dever de investigar o significado desse compromisso ecumênico para sua existência como igreja, e também de investigar sua própria tradição para ver se Deus lhe deu algo para compartilhar com as igrejas. Este trabalho busca realizar a segunda parte desta investigação, analisando a tradição metodista em sua origem. O significado do movimento ecumênico moderno enraiza-se na redescoberta consciente da importância da unidade para a vida e missão da Igreja. O movimento de volta à unidade, portanto, representa tanto um ato de obediência a Cristo, o cabeça da Igreja, quanto um ato de arrependimento pelo pecado contínuo de nossa divisão. Mas nosso dilema é que nos arrependemos sem uma consciência clara do que envolve nosso arrependimento. Não estando totalmente cientes de onde está nosso pecado, somos incapazes de dar a volta completa que o arrependimento implica a mudança completa da desunião para a unidade. A situação ecumênica atual reflete esse dilema. Reconhecendo a Cristo uns nos outros, nos unimos na aliança mútua do Conselho Mundial de Igrejas, mas até agora não fomos capazes de passar do noivado para o casamento. Devemos procurar eliminar os obstáculos ao nosso casamento que residem em nossas tradições divididas, mas também devemos pesquisar essas tradições para descobrir quaisquer dotes que possam ser atribuídos à vida de uma família. Na conversa que deve ocorrer nessa situação, há um não necessário que os participantes devem dar à exigência de que devemos render nossa fidelidade à nossa própria tradição. É nessa tradição que Deus nos chamou, e é apenas quando damos nosso testemunho de dentro de nossa tradição que um verdadeiro diálogo ecumênico pode acontecer, no qual outros podem encontrar o significado de seu arrependimento ao ouvir a palavra que Deus falaria a eles por nosso intermédio. No entanto, também deve haver um sim à exigência de que devemos manter nossa fidelidade à tradição em questão. Nosso compromisso com o movimento ecumênico significa que devemos estar preparados para ouvir a palavra de julgamento de Deus sobre nossa tradição dividida, e também que devemos estar prontos para receber as riquezas que estão além de nossas fronteiras. Este trabalho busca contribuir para a compreensão da tradição do metodismo à luz do diálogo ecumênico. Ele pergunta se o metodismo tem algum testemunho distinto em sua tradição que é necessário para toda a igreja, e se essa tradição tem alguma luz para lançar sobre as questões vitais que atualmente dividem as igrejas. Existe uma séria dificuldade processual. Há o perigo de que, simplesmente voltando para investigar a tradição metodista, os metodistas possam se tornar tão apegados a ela que estarão determinados a preservá-la a todo custo, e assim, ficarão menos abertos para ouvir a palavra que Deus está falando conosco através das outras igrejas. Este é talvez o maior perigo que o movimento ecumênico enfrenta hoje. O encontro com outras igrejas obrigou os participantes a voltarem a examinar as raízes de sua própria tradição e levou igrejas de uma tradição comum a se unirem em escala mundial. O resultado tem sido a ascensão dos corpos religiosos confessionais mundiais, como o Conselho Metodista Mundial e a Federação Luterana Mundial. Isso é necessário na medida em que é somente a partir de uma compreensão plena de nossa própria vida na igreja que podemos nos envolver criativamente no cortejo que leva a uma união feliz. Mas também dá origem ao perigo de que essas igrejas possam achar que é muito mais fácil permanecer no seio de sua família familiar da igreja do que aventurar-se na família mais ampla que o casamento traz. Por maior que seja esse perigo, no entanto, devemos ainda reconhecer que é somente quando falamos de nossas tradições familiares completas que pode resultar a verdadeira riqueza do diálogo ecumênico. Neste ponto, os metodistas têm algum dever de casa a fazer. Metodistas testemunharam que em várias partes do mundo os representantes de outras tradições foram capazes de apresentar uma posição claramente definida, enquanto eles foram incapazes de dar uma resposta clara quando questionados sobre a posição metodista em doutrinas como ministério. Se o metodismo deve dar sua contribuição para a dialética ecumênica, ele deve primeiro lutar seriamente com seu próprio ponto de vista tradicional. Pode-se objetar que, uma vez que o metodismo não foi estático nos 200 anos desde sua ascensão,
A tentativa aqui feita para estabelecer a posição básica do metodismo a partir da teologia de seu fundador é um obscurantismo histórico. O fato permanece, entretanto, que os documentos oficiais do metodismo atual ainda fazem da teologia de John Wesley o padrão oficial da doutrina metodista. No metodismo britânico, esta base wesleyana é bastante explícita. A cada ano, cada ministro metodista deve renovar seus votos de crer e pregar nossas doutrinas, conforme contido em 44 sermões de Wesley e suas notas explicativas sobre o Novo Testamento. Nestes sermões e notas, Wesley confirma o que ele considera ser a corrente teológica católica representada pelos credos, os artigos de religião, da Igreja da Inglaterra e o livro de oração comum. No entanto, ele também afirma sua crença de que certas doutrinas nesta tradição, em particular a doutrina da santificação, receberam ênfase e esclarecimento insuficiente. Ele, portanto, acreditava que Deus deu ao metodismo a responsabilidade de servir a Igreja Católica, trazendo essas ênfases em seu devido lugar na órbita total da fé católica. No metodismo britânico, a Igreja ainda está comprometida com a posição geral de Wesley. No metodismo americano, a posição legal não é tão explícita. Os sermões de Wesley, por exemplo, não fazem mais parte da doutrina oficial. No entanto, os padrões doutrinários ainda são amplamente extraídos de Wesley. Não são apenas os 25 artigos de Wesley e sua forma abreviada dos 39 artigos de religião, da Igreja da Inglaterra, e suas regras gerais, dadas como padrões, incalculáveis, de doutrina, mas as respostas dadas por cada candidato para admissão em conexão plena, de forte expressão às convicções características de Wesley a respeito da doutrina da santificação. Não é apenas uma questão da posição legal do metodismo, entretanto. Também parece razoável presumir que a mensagem que ela recebeu na época em que Deus a levantou tem um significado peculiar quando perguntamos se ao metodismo foi confiada uma palavra particular que Deus deseja que digamos à Igreja. Isso não quer dizer que os desenvolvimentos subsequentes no metodismo não tenham significado, ou que o metodismo esteja vinculado em todos os pontos às visões de Wesley do século XVIII. Na verdade, o significado do encontro ecumênico é compreendido somente quando vemos que não é simplesmente um encontro de diferentes tradições, mas também um verdadeiro crescimento conjunto dessas tradições por meio do contato crescente entre as igrejas. Muitas das arestas das diferenças teológicas já desapareceram, e seria deslealdade a este crescimento ecumênico tentar erigir a teologia de Wesley em uma ortodoxia metodista inflexível como se nada tivesse acontecido com a teologia desde então. Por esta razão, a análise da teologia de Wesley dada aqui não é uma declaração objetiva de sua posição. Uma tentativa é feita para relacionar seu ponto de vista com o compromisso ecumênico do metodismo à luz dos desenvolvimentos teológicos que ocorreram desde seu tempo. Ao declarar os elementos distintivos da teologia de Wesley, um esforço é feito para mostrar sua relevância para a situação contemporânea, e não tem havido nenhuma hesitação em expressar uma visão pessoal de como essas doutrinas devem ser reformuladas à luz desta situação. Em questões cruciais da atualidade, como a doutrina da Igreja e o ministério, é dada uma opinião sobre onde o metodismo deve ser leal à sua história e tradição, e sobre onde ela deve estar pronta para aceitar mudanças. É claro que o que é dito aqui pode servir apenas como uma contribuição metodista, primeiro, para sua própria denominação, uma vez que assume o esclarecimento de sua própria posição, e segundo, para outros participantes do encontro ecumênico enquanto procuram ouvir o que Deus diria a eles através de outra tradição com a qual fizeram uma aliança ecumênica. O conteúdo deste trabalho foi apresentado como parte de uma dissertação na Drew University. Ao professor G. Calvert Barker, do Queen's College, Melbourne, que primeiro me ensinou teologia e foi responsável por minha visita à Drew University, estou profundamente agradecido. Seria ingrato deixar de mencionar a grande ajuda que recebi, como um australiano estranho a tantos costumes americanos de 3 membros do corpo docente de Drew. Para Edwin Lewis, Carl Michalson e Stanley Hopper, minha dívida é grande. Uma outra americana, contudo, me deu mais. Para Phyllis, minha esposa, minha dívida são maiores. Tradução, Eduardo Vasconcelos. Este é o prefácio do livro, A Teologia de John Wesley hoje um estudo da tradição wesleyana à luz do debate teológico atual, de Colin W. Williams, publicado pela Abingdon Press em 1960. Na ocasião havia um intenso e crescente diálogo de várias tradições evangélicas com vista a uma união de igrejas de várias denominações evangélicas e católicas. Particularmente, entendo que esse não era o desejo de Wesley pois, a seu tempo, ele soube distanciar-se teologicamente de seus opostos, e também não vejo o ecumenismo como uma resposta adequada ao homem de hoje. Embora o autor não negue seu objetivo de aplanar as barreiras teológicas que existem com outras tradições, ele tem o mérito de fazer uma exposição fiel do pensamento de John Wesley e das modificações que sua teologia sofreu dentro do metodismo. Williams examina as principais crenças de John Wesley: autoridade e experiência, salvação, pecado original, arrependimento e justificação, expiação, a obra do Espírito Santo, doutrina da Igreja,
perfeição cristã e escatologia em uma busca por percepções que o metodismo deve compartilhar com outros cristãos sobre questões que dividem as igrejas. E uma perspectiva mais profunda é acrescentada ao estudo por meio de uma comparação das visões de Wesley com as crenças de outros reformadores como Calvino e Lutero, e, em muitos casos, com a visão católica romana. Por essa razão, este livro que a Sal Cultural publicará no próximo ano é uma síntese atualizada da teologia wesleyana que merece estar nas melhores bibliotecas de estudos teológicos. Colin W. Williams.